Hoje essa batalha de fundos imobiliários promete. A gente tem o KNSC11, um fundo que recentemente se tornou base 10 e é um dos fundos de papel mais seguros que a gente tem aí no mercado para estar investindo. Do outro lado a gente tem o CPTS11, também outro fundo de papel que recentemente se tornou base 10, mas que vem passando por alguns problemas, que vem jogando a cotação lá para baixo. Hoje a gente vai comparar esses dois fundos para entender qual é o melhor para a gente investir, para saber se vale a pena correr mais risco ou se vale mais a pena ir para o lado seguro. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Jota e bem-vindo ao canal onde você vai atingir a sua aposentadoria. O melhor disso tudo é que você vai atingir essa aposentadoria junto comigo. A gente vai caminhar rumo a essa liberdade financeira. Então não perde tempo, se inscreve aí e bora começar. Bom pessoal, vou iniciar primeiro com o KNSC, já que recentemente ele se tornou base 10, então tá bem famosinho aí no mercado, o pessoal tá comentando bastante. Vamos analisar, vamos entender o que tá acontecendo com ele. O KNSC hoje tá custando R$ 8,95, tá com dividend yield na casa dos 11,69% e até que tá uma boa valorização acumulada aí nos últimos 12 meses. A gente olha, a gente vê que o fundo valorizou até que um pouquinho, mas fundo de papel, naturalmente, eles vão caminhar um pouco mais de lado. E aí o patrimonial dele, o justo, né, tá em cerca de R$ 9,39, então tá um pouco descontado. Esse PVP tá errado, o PVP dele hoje tá na beira do 0,95 por aí. Um patrimônio de 1,2 bi, então não é um fundo tão grande ainda, apesar de já ser um fundo bilionário. 37 mil cotistas, é uma boa base de cotistas. E aí o dividendo vinha pagando em cerca de 7 centavos. Em outubro tinha pagado 80 centavos e agora em novembro anunciou novamente 80 centavos. Então o fundo tá melhorando aí os rendimentos. Se a inflação voltar a subir, esse fundo consegue se recuperar com tranquilidade. E aqui eu quero chegar nos pontos interessantes, né, que desse fundo aqui. Primeiro, ele é um fundo que foca muito no IPCA, mas tem uma pequena parcela CDI. As taxas dele são muito boas, são taxas de fundo high grade, IPCA mais 8, é uma taxa excelente. Ele é um fundo que trabalha um pouco alavancado, então hoje tem cerca de 7% em alavancagem, mas não é algo muito nada fora do comum aqui, né? Trabalha muito com alavancagem dentro dos fundos dela. Aqui é uma coisa que eu quero destacar com vocês: taxa de administração 1,20, e olha que coisa boa, esse fundo não tem taxa de performance. Isso é excelente, eu sempre gosto de fundos que não tem taxa de performance. Aqui a carteira dele, como eu falei, ele é focado no IPCA, mas também tem um pouco de CDI, então ele é bem equilibrado. E o foco dele tá nos setores residenciais e no setor de escritórios, né? É bem dividido entre esses dois setores. Tem outros setores na carteira, mas não é algo tão presente quanto esses dois. E aqui é uma coisa interessante, né? Até junho de 22, quando começou aquele período de deflação e tudo mais, esse era um fundo que sempre foi negociado acima do patrimonial. E agora a gente tá passando por um momento aí, ele na grande parte do momento está sendo negociado abaixo. Isso é muito bom. TRE do fundo pro mês de outubro teve um resultado líquido aí de 10,8 milhões, sendo que ele gerou 11,8 e perdeu 1,3 de despesa. E aí no geral gerou 81 e distribuiu 80. Então, fundo aí com uma boa reserva acumulada, tá com 52 centavos aí por cota acumulado, né? Que atualmente já agora com essa conversão vão ser cerca de 5 centavos, mas ainda é algo muito bom. É uma reserva boa. Caso a inflação venha bater mais um pouco mais, o fundo consegue entregar de boa. E aqui é aquela curva de sensibilidade que eu sempre falo pra vocês. Hoje, você comprando o KNSC, você leva pra casa um yield de IPCA mais 8,61%. Taxa muito boa para um fundo de papel high grade, taxa excelente. E aqui são todas as posições do fundo. Esse é um fundo muito diversificado. A maior operação dele tem 5,3%. Então, diversificação é o que não falta aqui. São mais de 73 CRIs dentro da carteira. Então, extremamente diversificado esse fundo. Eu gosto bastante dele. E aqui são todas as operações. Depois vocês entrem e vejam cada um. E vamos lá, pessoal, falar um pouquinho do CPTS. Recentemente também virou base 10. Fundo custando hoje R$ 8,20. Tá com dividend yield de 10,72%. E essa desvalorização aqui é normal, porque o fundo virou base 10. Então ainda não teve uma atualização aqui no site. Mas o fundo aí nos últimos dias aí já acumula uma queda aí de 4%. Isso é normal depois da subscrição. Subscrição não. Depois que o fundo vira outra base, é normal nesses períodos de a cotação cair um pouco mais. E aí o patrimonial dele tá em 8,88. Então tá um pouquinho descontado. 8% de desconto aí. O patrimônio líquido dele, 2,8 bilhões. Então é um fundo bem maior que o KNSC. Base de cotista também bem maior e muito boa. Liquidez sem comentários também muito boa. E agora a gente tem que ver a questão dos dividendos, né? Em breve o fundo deve anunciar aí. Vamos ver se esse dividendo cair um pouco mais, a cota vai dar uma despencada maior ainda. Se recuperar, a cota deve subir. Vamos aguardar para ver. Pagou 5 centavos. Eu acho que deve pagar isso ou um pouquinho mais. Não deve abaixar mais que isso, não. E aí o relatório, pessoal, vou nas partes mais importantes. O relatório do CPTS é bem grande. E aí, taxa de administração mais a taxa de gestão dá 1,15 somado. É o mesmo caso do KNSC, que não tem taxa de performance. Isso é muito bom. Então ele tem 64 casos de crédito na carteira. Taxa média, o IPCA tá IPCA mais 7,50 e o CDI mais 3,67. Novamente entra no caso daqueles fundos high grade, um pouquinho mais seguros e tudo mais. Aqui tem uns comentários como que funcionava, ó, desdobramento. Então agora com o mesmo valor investido você compra mais cota. É isso que acontece. Aqui a questão do resultado do fundo, a gente vê que o resultado de CRI tá bem
bem baixo, não tá conseguindo passar daqui pra cima. Vê que no passado era muito mais alto, por isso que o rendimento vem vindo mais baixo. E se continuar dessa forma, o fundo vai sofrer mais. Então tem que ficar bem de olho nessa situação. A gente vê, ó, a carteira de CRI versus o custo da compromissada. O custo da compromissada tá bem maior do que a carteira de CRI, então acaba que os rendimentos não conseguem suprir o custo da compromissada. E aí a questão da tabela de sensibilidade, comprando CPTS hoje, leva para casa aí um IPCA mais 9,30 para um fundo high grade, tá excelente mesmo. Aqui a rentabilidade, o CPTS ainda consegue ganhar do CDI, do IFIX e do IMAB, muito bom. Resultado financeiro do fundo, né? 25 milhões de receita, tirando a despesa de 8 milhões, sobra aí 17 milhões, mas é um resultado bem menor, olha, praticamente metade do que o fundo gerava aí nos meses passados. E aí tá utilizando, praticamente não tem reserva, então situação muito tensa desse fundo aí, muito tensa mesmo. Vamos ver o que eles vão fazer para conseguir se recuperar. Aqui a carteira dele, a gente vê que ela é bem distribuída pelos setores, o foco do fundo realmente é o IPCA, e ele tem um pouquinho de fundos imobiliários na carteira, diferente do KNCC que só tem CRIs dentro da carteira. A maior operação dele é cerca de 6% desse fundo imobiliário aqui. E aqui a gente tem as carteiras de crédito, tem o resumo por setores, são bastante operações, então o fundo é bem diversificado. Prazo médio tá em 5,5 anos, então é uma taxa muito boa. Olha que são diversas operações. Nessa questão o fundo é muito seguro. Carteira de fundos imobiliários dele não tem tantos fundos muito conhecidos aqui, mas ela é bem dividida entre os setores, isso é bom. E aqui a alavancagem dele, né? Hoje tá em 455 milhões, é uma alavancagem bem alta, principalmente no CDI, então a taxa de juros alta o fundo sofre bastante, então é algo, um ponto negativo aqui desse fundo é essa questão da alavancagem dele. E aqui são todas as operações dele, também válido vocês entrarem e estudarem cada uma, que é interessante. Bom, galera, chegando na parte que eu faço a batalha, de fato, comparo os indicadores pra gente ver. É uma melhor de três, então primeiro a gente tem os indicadores, depois a gente vai pra rentabilidade, e caso dê empate, eu desempato dando minha opinião. Vamos lá, em questão de valores e valor patrimonial, o CPTS sai na frente, hoje tá custando bem mais barato que o KNCC. Em dividend yield, o KNCC sai um pouquinho na frente, PVP do CPTS tá menor, isso é bom, tá mais descontado. Em relação ao último dividendo pago, o KNCC é quem sai na frente, tá com a diferença de 3 centavos do CPTS. Em liquidez, o KNCC perde, o CPTS tem uma liquidez muito maior. E aí, quando a gente pega caixa, relatório e gestora, eu dei a vitória pro KNCC, porque, primeiro, relatório, eu acho o relatório do KNCC excelente, ele passa as informações que tem que passar de forma direta, rápida e simples, então você não perde tanto tempo. No CPTS, é um relatório mais detalhado, então você vai perder um pouco mais de tempo. E por gestora, hoje, a Quineia, sem comentários pra mim, se não for a melhor, fica entre ali disputando com a Credit Suisse entre as melhores gestoras de fundos imobiliários. Então, Capitânia não é uma gestora ruim, mas precisa caminhar bastante para chegar no nível da Quineia. Em cotistas, o CPTS ganha, tem bem mais cotistas. Questão de ativos, o KNCC sai na frente, tem mais ativos na carteira. Diversificação, os dois são bem diversificados, no entanto que em questão de maior locatário aqui, maior posição, o KNCC ganha, mas é por uma diferença bem pequena. Taxa de performance, ponto positivo para os dois, nenhum cobra. A taxa de administração do CPTS é menor. E aí, em vencimento dos contratos, o KNCC tem um vencimento maior, quase 8 anos aí, e a alavancagem também tem uma alavancagem bem menor. Então, nessa batalha de indicadores, quem acaba marcando o placar e saindo na frente é o KNCC, então 1-0 pro KNCC. E bom, pessoal, chegando aqui na rentabilidade, comparando esses dois fundos, quem acaba saindo na frente é o KNCC com a rentabilidade de 26%, enquanto o CPTS fica aí com uma rentabilidade negativa de menos 6%. Obviamente não vou pegar essa parte, a parte da divisão das cotas, quando se tornou base 10, então essa rentabilidade caiu, mas em breve o Estados Invest deve arrumar. Mas aí aqui 2-0 pro KNCC, sai na frente, vencendo aí no quesito rentabilidade. Então a gente vê que o CPTS sofrendo, já esteve mais negativo, deu uma recuperada, mas ainda tá bem negativo. E bom, pessoal, chegando no final da batalha, CPTS, KNCC ganhando por 2-0, não existe mais chance dele virar essa partida, e eu decreto aqui 3-0 KNCC, dando a minha opinião, ele é o melhor fundo para você investir hoje. Então, finalizada a batalha, 3-0 pro KNCC, uma coça aí, uma goleada, e vamos lá explicar os motivos. Primeiro, ele ganhou na rentabilidade, indicadores, isso não tem nem conversa, e a minha opinião, porque ele é um fundo melhor. KNCC hoje é um fundo melhor por causa da sua gestora, Quineia, faz um trabalho excelente. Outro motivo, a alavancagem que o fundo tem é muito pequena e é muito bem controlada. Quineia já faz isso há anos, então é algo, uma estratégia de dentro do fundo que dá muito certo. Raramente eles perdem dinheiro com essa alavancagem, então é algo muito seguro. E o principal fator, esse é um fundo muito seguro, operações muito bem realizadas, raramente vão dar algum problema. Se derem algum problema, é porque a situação do país está muito mal. E aí também vai ter, agora o fundo vem pagando menores dividendos, isso é normal. Mas assim, é por causa do período de inflação mais baixo, esse é um fundo totalmente IPCA, então esse período de inflação mais baixo, o fundo vai sofrer. Tem a parcela CDI, mas a parcela CDI não consegue, né, suprir a grande parte do IPCA. Mas assim, é muito seguro. Esse é o grande que eu quero dizer pra vocês. Eu invisto no KNCC e eu durmo tranquilamente aí, sem dor de cabeça nenhuma. Já o CPTS, ele não é um fundo ruim, é um fundo high grade também, mas o grande ponto desse fundo é a questão da alavancagem dele, que tá acabando com o fundo,
né? São 450 milhões em alavancagem, uma alavancagem CDI, sendo que o fundo é IPCA, que vem comendo o resultado do fundo mês após mês, e foi algo que eu acho que a gestora errou. Então assim, isso já me deixa um pouco com o pé atrás. Eu prefiro muito mais pagar um pouquinho mais caro no KNCC do que pegar o CPTS e ficar com a rentabilidade negativa, ou com algum medo de essas alavancagens derem algum problema. Então eu sou muito mais na segurança. Mas se você gosta de correr um pouquinho mais de risco, você vê que tem um motivo para investir no CPTS, pode ir lá e vai firme. E me explica aqui embaixo o que você prefere. Aqui no canal não existe uma verdade absoluta, a gente tá aqui para conversar. Então, KNCC vencedor. Eu quero lembrar vocês, antes de terminar o vídeo, que eu liberei para você agora se tornar membro no canal. Então aí com R$ 7,99 você pode adquirir o membro base 10. E o membro base 10 tem diversos benefícios. Eu vou citar algum deles. Primeiro é o grupo do WhatsApp exclusivo comigo e com os outros membros pra gente discutir, debater o que tá acontecendo no mundo dos investimentos dos fundos imobiliários. Segunda coisa, você vai ter acesso antecipado aos vídeos. Então, quando eu lançar um vídeo, já vai ter acesso lá para entender o que tá acontecendo. E a terceira coisa é uma reunião mensal que eu pretendo fazer com você e com os outros membros pra gente debater, cada um mostra as carteiras, ver o que tá acontecendo, explica por que tá investindo. É mais pra gente conversar, mostrar por que tá investindo, quais são as análises, tirar algumas dúvidas. Acho bem legal, é algo que pode acrescentar muito pra gente e é por um valorzinho barato. Praticamente uma cota de um fundo imobiliário já pode tornar membro e vai me ajudar demais, vai me dar muita força pra continuar postando vídeo pra vocês. Então, se você tem interesse, tá aí embaixo, só clicar. E se você, por enquanto, não quer se tornar membro, tem um canal no Telegram lá, também tô lá direto. Só entrar lá, chamar pra bater um papo, tiro todas as dúvidas, converso também. Acho muito legal essa interação que eu sempre tenho com vocês aí, a gente procurar crescer junto. Então é isso, KNCC, o vencedor desse grande vídeo. Gosto demais desse fundo. E é isso. E agora, base 10 tá melhor ainda. Tamo junto, até a próxima e falou.